Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo Dilson Leite e esse é o meu canal e hoje temos mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. E hoje nós estamos na lição de número 10 e o título da nossa lição é João Batista, prepare o caminho do Senhor. Já estamos na lição de número 10 do quarto trimestre do ano de 2020. Nós já estamos chegando ao final deste ciclo e quase encerrando esse trimestre. E você é meu convidado para mais uma vez nós participarmos dessa aula maravilhosa para aprendermos acerca do bom exemplo da vida de João Batista, da vida do seu pai, também Zacarias. Vamos aprender com todo esse contexto da palavra do Senhor. Antes de entrarmos na lição, você já sabe, hein? Deixa o seu like, nos ajude a propagar o Evangelho compartilhando esse vídeo, se inscreva no canal e depois ative o sino das notificações para que você receba todos os vídeos que postarmos aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist do nosso quarto trimestre do ano 2020. Hoje é a aula 10 e nessa playlist vai estar lá todas as 10 aulas. Aí você assiste às aulas anteriores para entender todos os temas que nós estamos estudando nesse trimestre. Bom, vamos para a lição. O nosso texto do dia está em Malaquias capítulo 3, versículo 1. E eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. A presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele cumprisse o seu ministério. E a presença de Deus em nossas vidas vai também fazer com que nós venhamos executar a vontade, o chamado e o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Se você quer executar a vontade de Deus, tenha a presença dele na sua vida. A nossa lição, nós temos objetivos de saber o nascimento de João Batista se deu de um modo sobrenatural, explicar que o ministério de João Batista era sobrenatural e mostrar que ele foi fiel até o fim. Então nós vamos tentar, no máximo, atingir esses objetivos para que você possa ter um bom entendimento da lição de hoje. Nosso texto bíblico está em Lucas, do capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 17. Então acompanhem comigo essa leitura. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e os preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. O anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então essa é a narrativa aí em Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 17, acerca da promessa do anjo, acerca da promessa de Deus enviada através do anjo para Zacarias, acerca do nascimento de João Batista, e também dando já algumas demonstrações de como seria e qual seria o ministério de João Batista. Na lição de hoje estudaremos a respeito de João Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho da vinda do Filho do Homem. Ele seria aquele que iria preparar o caminho, ou seja, ele ia preparar o coração das pessoas para receber a Jesus Cristo. Ele veio trazendo a mensagem de arrependimento e logo após Jesus vem também trazendo sobre o povo a mensagem de arrependimento para que eles pudessem receber o reino de Deus.
Diante do milagre do anúncio do nascimento de um filho, já em idade avançada, Zacarias não acreditou e, como resposta, ele ficou mudo até o nascimento. Isso após o nascimento de João Batista é que Zacarias volta a falar, e aí nós vamos estudar todo esse contexto da vida e ministério de João Batista. O primeiro tópico é um nascimento sobrenatural. O primeiro subtópico é resposta de oração. A história de João Batista começa com o encontro de Zacarias, sacerdote de Deus, com o anjo Gabriel. O texto que nós lemos diz que Zacarias e a sua esposa Isabel eram avançados em idade e eles não tinham filhos, porque ela era estéril. Então, dois agravantes. Além de ser estéril, eles já eram avançados em idade. E ali, quando o anjo se apresenta para ele, fala que as orações dele foi ouvida e que Deus lhe daria um filho e colocaria-se o nome de João. Então mostra que ele estava orando, pedindo a Deus um filho. Então veja só, Deus tinha uma promessa de enviar, já é uma promessa do Antigo Testamento, dos textos bíblicos, que Deus, no livro de Isaías está escrito voz do que clama no deserto. Então João Batista é a voz do que clama no deserto. Então veja que o Espírito de Deus move Zacarias para orar a Deus pedindo um filho. E Deus quer dar a ele um filho, mas não é simplesmente um filho, é um filho que viria para poder preparar o caminho diante do Senhor. Ele seria o precursor do Messias. Então ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Por isso nós temos, assim como no início da lição nós falamos, que a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença, e a presença de Deus na nossa vida faz a diferença. Porque se formos guiados pela presença de Deus, nós vamos orar da forma certa, nós vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo para orar pedindo as coisas certas, para que a bênção de Deus, e não somente a bênção de Deus, mas as promessas e a vontade de Deus seja realizada na nossa vida. O sacerdote era um ancião sem filhos e pedia oração para ser pai, e Deus ouvia a sua oração. Agora aqui, Zacarias dá mostra de algo que é comum em todos nós. Muitas vezes nós pedimos para Deus algo e quando Deus fala que vai nos dar, nós pedimos confirmação. Muitas vezes nós pedimos a direção de Deus e Deus nos dá a resposta e depois nós ficamos fazendo provas e mais provas pedindo a Deus confirmação. Isso é nada mais, nada menos do que uma semente de dúvida. Zacarias ora pedindo filho, o anjo aparece para ele dentro do santuário. Ele foi sorteado como sacerdote para estar no santuário naquele momento e ele duvida. Ele não acredita de que ele vai receber aquilo que ele pediu. Então, como castigo da sua dúvida, o anjo lhe disse que ele ficaria mudo até o momento em que a criança, ou seja, durante o período da gestação, ele não poderia dizer para ninguém, olha, isso é uma promessa de Deus, isso é um milagre de Deus. O anjo falou comigo que isso ia acontecer e isso de fato aconteceu. Porque ele duvidou, ele agora teve que esperar 9 meses para depois que a criança nascer, ele poder dizer, essa criança é um milagre de Deus. 9 meses atrás Deus prometeu. Ele só voltou a falar aí após o nascimento de João. Esse é o contexto breve, é o que a Bíblia nos diz acerca da introdução da história de João Batista, ali em Lucas capítulo 1, a introdução de João Batista na história através do Evangelho. O subtópico 2 será grande diante do Senhor. Então a promessa de Deus, o anjo fala com Zacarias que ele vai ter um filho, e que esse filho iria preparar o caminho diante do Senhor e que ele seria grande. A grandeza de João estava na sua simplicidade e na autoridade com que ele falava a sua mensagem e também com a forma, com o poder que ele iria alcançar as pessoas. Então, quando fala que ele seria grande diante do Senhor, não está falando de uma exaltação pessoal, não está falando de uma exaltação humana, mas está falando que ele seria grande de acordo com os preceitos de Deus. Ele seria grande de acordo com a vontade de Deus. Ele seria grande de acordo com aquilo que Deus havia designado para ele fazer. Então nós vemos que o ministério dele é um ministério curto, a vida dele não há registros de milagres, não há registro de muitas coisas, mas quando a Bíblia diz que ele seria grande, só o fato de João Batista ser aquele que vai ser o precursor, só o fato de João Batista ser aquele que vai preparar as pessoas para a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já seria podendo ser reconhecido como um grande homem de Deus. Ele se vestia de forma simples e se alimentava. Ele se vestia e se alimentava de forma simples. Então a grandeza dele estava na sua simplicidade.
Então, a nossa condição social não representa a nossa grandeza. O nosso conhecimento intelectual não representa a nossa grandeza. A nossa formação, o que representa quem nós somos diante de Deus, é o quanto nós estamos dispostos a obedecê-lo, o quanto nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. É o quanto nós estamos dispostos a nos doar, nos entregar, abrir mão de nossos desejos, nossas próprias vontades, para servir e glorificar a Deus. João está ali cumprindo seu chamado e cumprindo seu ministério. Se nós estivermos cumprindo a vontade de Deus, abrindo mão de tudo, seremos reconhecidos também diante do Senhor. Uma outra observação é João vestia de forma simples, João se alimentava de forma simples também, e inclusive quando Jesus dá testemunho dele, diz que dos profetas nascidos de mulher, ele era o maior, em Lucas capítulo 7, versículo 26. E nós temos também aqui algumas questões acerca da vida de João Batista. Ele não poderia beber vinho nem bebida forte, que era a separação dele para a vontade, a separação que ele tinha que fazer para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Ele seria um nazireu. Essa característica mostra que João Batista, como profeta, estava separado para Deus das coisas que no seu tempo poderia afastar do seu ministério como profeta. Então, era comum, era um costume, o vinho estava ligado às celebrações, né? Jesus, em João capítulo 2, multiplicou o vinho na festa, então o vinho era para as comemorações, o vinho simboliza a alegria, mas ele estaria privado de beber vinho, ele estava privado de beber bebida forte, porque tudo aquilo que viesse a atrapalhar o seu ministério como profeta, ele teria que abrir mão. Então, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus, para que ele pudesse cumprir o seu chamado como profeta, ele precisaria se separar de algumas coisas. E hoje nós precisamos na nossa vida fazer esse mesmo exame, o que tem te impedido de cumprir a vontade de Deus. O que tem impedido você de cumprir o seu chamado? O que tem atrapalhado a sua vida? Então, aquilo atrapalharia João Batista, o vinho, a bebida forte, porque o homem de Deus, o profeta, a pessoa que tem ministério chamada, ela precisa de sobriedade. Então, quando falamos de vinho, a Bíblia fala de embriaguez, bebida forte, que leva a embriaguez e faz com que a pessoa tome atitudes e decisões e fale sem uma direção da sua própria consciência, porque ele está embriagado. Paulo diz em Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porque o vinho traz a contenda, o vinho traz a dissimulação, o vinho traz o engano. Mas ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é um abrir mão, é um deixar para trás, é algo que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Então ele negaria vontades próprias para que ele pudesse cumprir o seu chamado, o seu ministério com qualidade, para que ele pudesse ser grande diante do Senhor. Ele tinha que abrir mão daquilo que ele, em muitas circunstâncias, poderia desejar. Na prática, pessoas cheias do Espírito Santo não se deixam levar por qualquer elemento, seja comida, bebida ou hábitos, que deturpe seu entendimento ou que amorteça a capacidade de tomar decisões de acordo com os mandamentos de Deus. O reino de Deus para a nossa vida precisa ser prioridade. Nós precisamos servi-lo, nós precisamos nos entregar aquilo que Deus nos chamou e nos comissionou para fazer. E aí muitas vezes nós vamos ter que abrir mão daquilo que é fútil, daquilo que pode atrapalhar o nosso julgamento, aquilo que pode atrapalhar o nosso entendimento, aquilo que pode nos confundir. Ali a comida e a bebida representava para eles essa confusão. O próprio relato dos fariseus falavam acerca de João no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Porque veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. E eles olhavam para Jesus e diziam, esse aí é um comilão e beberrão, porque Jesus comia com os outros. Comiam com Zaqueu, comia com publicanos e pecadores, e eles criticavam Jesus. E criticavam também o João Batista. Então essa questão do abrir mão do vinho, da bebida forte, e até a sua forma de alimentar, assim como o cristianismo, nós temos a prática do jejum, que não é simplesmente o fato de deixar de comer, mas é para que nós possamos alcançar uma espiritualidade, para que nós possamos alcançar um momento de comunhão com Deus, abrindo mão de algo para que nós possamos nos dedicar exclusivamente à vontade do Senhor. O
terceiro subtópico é cheio do Espírito Santo. Somente uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus poderia fazer as obras que João fazia com ímpeto. A palavra do Senhor diz que o Espírito não é um espírito de medo, não é um espírito de temor, mas é um espírito de ousadia e de coragem. João Batista chega pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos e crede, raça de víboras. João chega para falar para fariseus, para saduceus, para doutores da lei. João chega com autoridade para pregar. João chega transmitindo para eles, porque certamente o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, foi o Espírito que revelou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então ele consegue identificar Jesus como Cordeiro de Deus, e isso é pelo Espírito. O próprio Pedro, quando Jesus disse: o que dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos dizem: uns dizem que você é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus pergunta: mas vocês, meus discípulos, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te revelou a carne, mas o Espírito. Então, somente através do Espírito de Deus nós podemos reconhecer que Jesus é o Cristo. E então João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele faz essa declaração porque tem o Espírito Santo, porque é cheio do Espírito Santo. Então ele revelou que Jesus era o Cordeiro de Deus porque tinha o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que atraía as pessoas até ele para ouvir a sua mensagem, porque pensa bem, quem gostaria hoje na atualidade de ouvir um conteúdo de mensagem assim como João pregava? Raça de víboras, suas cobras venenosas. Essa era a mensagem de João Batista. Então João Batista, com mensagem de arrependimento, com mensagem de exortação, convidando as pessoas a abandonar os seus pecados. Então essa era a mensagem dele, e as pessoas iam até ele para ser batizadas. Por quê? Porque era o Espírito de Deus que atraía essas pessoas através daquela mensagem. O Espírito conduziu Jesus até João para ser batizado. Então as pessoas eram conduzidas, atraídas pelo Espírito, e o Espírito conduziu Jesus. Daí a necessidade dele ser cheio do Espírito Santo. E essa é a nossa necessidade, sermos cheios do Espírito Santo. E o padrão no Evangelho ele é alto, não é só pregador, não é só líder, não é só cantor, né? Os diáconos que foram instituídos em Atos dos Apóstolos, eles, para servir às mesas, para poder cuidar de órfãos e viúvas, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Então, independente de quem é você no reino de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, nos moldes da antiga aliança. Hoje experimentamos a plenitude do Espírito Santo, e esse poder é dado aos que creem para testemunhar. No Antigo Testamento, o Espírito só vinha em alguns momentos para profetizar, em alguns momentos para transmitir uma mensagem da parte de Deus. Mas nós vivemos hoje o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: e recebereis poder do alto para testemunhar em toda a terra, em Samaria, em Judéia e nos confins da terra. Então nós recebemos o poder do Espírito Santo com objetivos claros e específicos. O objetivo pelo qual você é cheio do Espírito Santo não é para você se engrandecer. O objetivo pelo qual você é cheio do Espírito Santo não é para Deus te levar à fama, não é para Deus soprar seu nome, não é para Deus fazer com que você ganhe uma fortuna. O objetivo pelo qual você é cheio e deve ser cheio do Espírito Santo é poder de Deus para testemunhar o Evangelho. Tópico de número 2, um ministério sobrenatural. O primeiro subtópico é pregando no deserto. João aparece pregando no deserto da Judéia e com uma mensagem simples, dizendo: arrependei-vos. Então ele começa a pregar num local improvável. Ele não foi para a sinagoga, ele não foi para o templo pregar, ele saiu no deserto da Judéia, pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos. Mesmo nascendo de uma família de sacerdotes, João Batista foi escolhido por Deus para ser profeta impetuoso. Enquanto o sacerdote era aquele que iria lá no templo apresentar o sacrifício para intercessão dos pecados que o povo havia cometido, ele era usado por Deus para confrontar as pessoas a não pecar. Ele era usado por Deus para confrontar as pessoas e dizer: arrependam-se, arrependei-vos vocês. Então ele, mesmo sendo de uma família tradicionalmente escolhidos para serem sacerdotes, Deus muda a história e escolhe ele para ser profeta.
E então ele, com esse ministério impetuoso, instigando as pessoas a se arrependerem de seus pecados, e eram todas as pessoas, era para todas as classes, para todas as pessoas ele tinha a mesma mensagem: arrependei-vos. Para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, todos. E aí eles diziam assim: ó, mas por que eu vou me arrepender se eu também sou da descendência de Abraão? E a resposta de João Batista era: Deus pode fazer com que essas pedras delas se façam filhos a Abraão. Deus pode transformar essas pedras descendência de Abraão. Então vocês não têm que se gabar de serem da descendência de Abraão. Vocês também precisam de arrependimento. Em suma, Deus exige mudança de atitude daqueles que tinham conhecimento da sua lei e principalmente daqueles que a ensinavam. Então a mensagem de João Batista tinha alcance geral, era para todos, todos precisavam se arrepender para receber o reino de Deus. No subtópico, importa que ele cresça. Algumas pessoas têm um espírito de disputa, algumas pessoas têm um espírito de competição. Chegaram para João Batista e falaram para ele assim, ó, aquele Jesus que você batizou, ele está conseguindo mais discípulos que você e está batizando mais pessoas que você. Então, tentando instigar em João Batista um desejo de competição, um desejo de disputa, né? Uma divisa de ministério. Mas só que João Batista entende que Jesus está ali cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado, e João já havia cumprido o seu propósito. O ministério de João era preparar o caminho, e ele preparou o caminho, ele entregou a mensagem dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles deveriam de fato seguir Jesus, e não João. Não importa se Jesus estava tendo mais discípulos, era essa a missão mesmo. E João Batista replica: importa que ele cresça e eu diminua, porque a missão dele foi preparar o caminho. Não era ele o caminho, ele preparou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. João Batista era só o percursor. Então esse discurso não colou em João Batista de instigá-lo a querer uma competição, mas ele soube entender o seu propósito, ele soube entender o seu chamado e saber que quem era o alvo, quem era o grande de verdade, era o próprio Jesus. O terceiro subtópico: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, nas suas pregações, ele dizia as mensagens de arrependimento, ele chamava as pessoas ao batismo, e ele diz assim, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, ó: aquele que vem após mim, sendo ele o percursor, ele disse: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Eu, João, vos batizo com água, mas aquele que virá após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui, muitas vezes esse termo tem uma confusão muito grande, porque muitas pessoas pedem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas nós precisamos entender que só esse contexto. Esse contexto, João Batista está dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele fala nos versículos anteriores e posteriores, todo o contexto de João, se você ler ali Lucas capítulo 3, versículo 9, 16 e 17, no versículo 9, ele fala que o fogo consumirá as árvores que foram cortadas por não ter bons frutos. E no versículo 17 fala que o trigo ele vai ser colocado no celeiro e a palha ele vai queimar. Então, no contexto em que João fala que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, o contexto de fogo ali é condenação. Ele tem um machado, está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. No versículo anterior. E no versículo posterior, ele falar batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele diz que Deus pegará o trigo e colocará no celeiro, e a palha vai colocar no fogo. Então, o fogo ali significa condenação. Então, batismo com o Espírito Santo é para purificação, para poder, para testemunhar daquele que crê. Aquele que não crê receberá o batismo de fogo para condenação. É mais razoável compreender, né, conforme inclusive aqui o comentarista da EBD, parece mais razoável que João se refira a um julgamento divino, porque para que nós venhamos fazer a interpretação bíblica de um texto, precisamos ler os versículos anteriores e posteriores, ou seja, ler o contexto para entender aquele texto. E no contexto, fogo está falando de juízo. Então, o batismo com o Espírito Santo é para os que creem, e o juízo, o fogo, é para os que não creem.
há um julgamento final para os que ouvirem a respeito do Evangelho e não se arrependerem dos seus pecados. O convite é claro: vinde a mim e se arrependam. E aí, arrependendo, vai receber o perdão e será salvo. Quem não se arrepender já está condenado. O terceiro tópico: fiel até o fim. O primeiro subtópico é: és tu aquele mesmo que esperávamos? João pregou, profetizou, João falou sobre Jesus, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas um dado momento João vai para a prisão, porque ele prega a verdade, ele fala a verdade com Herodes, e ele vai para a prisão, e aí na prisão João manda 2 dos seus discípulos para falar com Jesus: olha, tu és o Cristo mesmo ou nós temos que esperar outro? Ora, ele mesmo disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele envia discípulos para perguntar se Jesus é o Cristo mesmo. Então aqui nós entendemos que por mais que ele era um homem de Deus, por mais que ele era um escolhido de Deus, ele também tinha as mesmas limitações de um ser humano comum. Nós vemos o grande ministério impetuoso de Elias. Elias vence uma batalha contra os profetas de Baal, mata os profetas de Baal e depois ele foge de Jezabel. Então é um ponto importante nós avaliarmos, sabermos que se formos grandes homens de Deus um dia, ainda somos homens. É homem de Deus, mas ainda é homem. Ainda teremos medos, ainda teremos dúvidas, mas o que nós não podemos é deixar que o medo e a dúvida tome conta da nossa vida e do nosso ser. João Batista faz a coisa certa, ele não guarda a dúvida para si e desconhece a messianidade de Jesus, não. Ele tem a dúvida, então ele envia os discípulos para tirar essa dúvida, e aqui fica uma lição para nós: a dúvida ela deve ser esclarecida, não pode ser alimentada. Então ele envia até Jesus: tu és o Cristo mesmo ou nós devemos esperar outro? E Jesus manda os discípulos de João dar a ele resposta: diga a João que vocês veem e ouvem, Filho de Deus, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Jesus não critica João Batista, Jesus não condena ele, Jesus simplesmente fala para os seus discípulos dizendo assim: vai lá e fala para João o que eu estou fazendo. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então Jesus, ele entende ali aquele momento da vida de João e manda essa mensagem, manda os seus discípulos lhe esclarecer que ele de fato é o Messias, o Cristo, Filho de Deus. O segundo subtópico: o maior dos profetas. Jesus deixou claro que João, da antiga aliança, era o maior dos profetas. Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O maior dos profetas veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas por onde ele passaria. Então, por isso, o ministério de João é considerado por Jesus o maior de todos os ministérios. Nós temos aí o grande profeta Isaías, que é o profeta messiânico, que falou muito da vinda do Messias, mas sendo ele um grande profeta, com certeza. Mas Jesus está dizendo: João Batista, dos nascidos de mulher, é o maior. Então, por que ele é o maior? Porque ele é aquele responsável por preparar o caminho que Jesus iria passar. Então ele vem para ser o percursor, ele vem para abrir o caminho, para endireitar as veredas, para que Jesus chegue, para que Jesus passe. Então esse é o motivo pelo qual ele é o maior profeta, porque a missão, a chamada dele é grandiosa, né? O ministério dele tem essa importância. Não há relato de João Batista fazendo milagres, não há relato de João Batista entregando mensagens proféticas no sentido de profecias futuras. A mensagem de João Batista era única: arrependei-vos e recebam a Jesus. Arrependei-vos e recebam a Jesus. Então ele prepara o caminho do Senhor, uma mensagem de arrependimento, de santificação, de entrega, para que as pessoas recebessem Jesus. Então ele era aquele que seria o percursor, ele iria preparar o caminho, ele iria preparar. Ele foi chamado para poder preparar o caminho do Senhor, para que as pessoas tivessem contato com o Salvador. Então não há registro de milagres, de profecias, não deixou nada escrito, mas ele foi considerado por Jesus o maior dos profetas, porque ele foi o percursor, preparou o caminho diante do Senhor. O terceiro subtópico: prepare o caminho.
A missão de João Batista se resume assim, ó: preparar o caminho para Jesus passar. Então ele era o percursor, ele iria endireitar as veredas, ele ia preparar o caminho. Pregou de forma destemida, desafiou os fariseus, batizou pessoas e anunciou Jesus como Salvador. Foi chamado desde o ventre para anunciar a vinda do Messias e o cumprimento do plano da salvação. Então ele foi chamado para preparar o caminho, ou seja, ele iria preparar o caminho para que Jesus chegasse até a vida das pessoas. Ele iria ser o percursor. Através da vida dele, as pessoas seriam conduzidas até a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E o exemplo de João Batista fica para nós, cristãos da nossa geração, cristãos da nossa época. Como você tem sido um instrumento de Deus para facilitar a chegada de Jesus até a vida de outras pessoas? Você tem sido um percursor? Você tem endireitado os caminhos, ou seja, a sua vida dá testemunho, você é cheio do Espírito Santo, assim como João Batista. Você tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo, assim como João Batista. Você tem uma vida guiada, você tem uma mensagem que leva as pessoas a conhecer Jesus. Quando você abre a boca para cantar, para pregar, quando você abre a boca para falar, para dar uma opinião no seu trabalho, na faculdade, no seio da sua família, você facilita que as pessoas cheguem até Jesus. Através do seu testemunho, através da sua vida, as pessoas têm facilidade de reconhecer Jesus na sua vida. Então você consegue preparar o caminho, né? Fazer conexão entre Jesus. Não estou falando aqui de intercessor, não. É esse ministério de João Batista. Né? João Batista preparou o caminho, ele chegou pregando a mensagem de arrependimento, ou seja, abrindo os olhos das pessoas e mostrando que elas precisavam de Jesus. Então esse chamado, essa missão nós temos, de levar as pessoas até Jesus, mas nós precisamos ser percursores, nós precisamos preparar um caminho. Né? Como as pessoas têm costume de dizer, algumas pessoas não querem ser cristãos porque olham para a vida de algumas pessoas e dizem: para mim ser cristão como essa pessoa, eu não quero. Então essa pessoa não está preparando, ela está dificultando, ela está sendo uma pedra de tropeço. Então, se nós darmos bom testemunho, se nós vivermos a palavra de Deus, se nós vivermos o Evangelho, nós vamos preparar o caminho, que é ser esse percursor, que é estar preparando, facilitando para que as pessoas possam conhecer a Jesus através da nossa vida de forma prática. Nós devemos ter tal iniciativa para que quando Deus vier, encontre o caminho preparado. Então essa é a nossa missão. Aqui cabe um questionamento: até onde temos preparado o caminho por onde Deus vai agir? Ser cheios do Espírito Santo, como foi João, não podemos nos eximir de ser pessoas cujas atitudes pavimentam a obra de Deus. O Eterno espera que estejamos disponíveis se queremos vê-lo agindo. É preciso que façamos nossa parte, preparando o caminho do Senhor. Tem uma vida separada, tem uma vida de santificação, tem uma vida de adoração, não se apegue aos prazeres desse mundo, mas se apegue ao seu chamado, se apegue à vontade de Deus, se apegue à palavra de Deus, se entregue à vontade de Deus, para que você possa ser, assim como João Batista, um percursor, uma pessoa que venha facilitar. Inclusive, quando Jesus manda os discípulos falar com João, dizendo assim: os mortos ressuscitam, os cegos enxergam, os mudos falam, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, e bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então, se uma pessoa ela serve de escândalo, ela está dificultando que a mensagem do Evangelho seja propagada e colocando dúvida no coração de muitas pessoas. Então, nós precisamos facilitar, e facilitar é viver uma vida reta, uma vida de piedade, para que através da nossa vida nós possamos levar outras pessoas a conhecer o Evangelho e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa lição possa servir de bênção para a sua vida. Mais uma vez eu agradeço por você estar conosco aí nesse canal. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima lição.